Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano. Se você ainda não está inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Agora que eu estou falando aí pela primeira vez no ano de alguns times, né? Tem uma galera que está conhecendo o canal, vai ter alguns conteúdinhos diferentes, além do pré e pós-jogo toda semana. Então, se você se inscrever, você não vai perder nada do que tiver para sair. Lembrando que lá no Instagram também tem muita coisa acontecendo, tem post praticamente todos os dias da semana. Então, se você quiser conhecer tudo isso e um pouco mais, se inscreve aqui no YouTube e os outros links estão aqui na descrição. Vamos falar dos jogos que vão acontecer nesse final de semana no futebol americano aqui no Brasil. Temos jogos pela BFA, jogos que abrem o Brasileirão D2 da CBFA e temos também a final do feminino lá no Paraná, né? É inclusive o jogo que a gente vai começar falando, né? A gente vai ter aí a segunda, eu até anotei para não falar errado, né? A gente vai ter a segunda edição do Araucária Bowl. A gente vai ter o jogo entre Curitiba Silverhawks e Cold Killers Futebol Americano, né? As duas equipes do Paraná fazem essa final, né? O campeonato é um jogo, né? E a gente está batalhando aí para que a gente tenha cada vez mais times também femininos jogando no equipado, né? Então as duas equipes aí do Paraná vão brigar por esse título. O jogo acontece no domingo, 2 horas da tarde. Então vai ter transmissão também do pessoal da Federação Paranaense. Então para quem quiser acompanhar, já tem uma oportunidade muito boa de ver as equipes. A equipe do Cold Killers, que ano passado se arriscou em jogar os dois nacionais femininos que aconteceram. A equipe do Silverhawks que jogou a BFA. E assim, é um jogo que não dá pra gente falar muita coisa. As equipes ainda não jogaram esse ano. A gente viu ali que a equipe do Cold Killers está com a Sol, né, que é quarterback da equipe da Portuguesa Avengers, mas a gente não sabe se tem mais gente, se não tem. Então é um jogo que eu estou trazendo aqui para que a gente possa falar rapidamente, para que a gente possa ver todo mundo em campo, ver todas as meninas jogarem, e também já acaba sendo uma preparação para as duas equipes que vão jogar a BFA, a BFA que também tem a equipe do Pilots, a equipe da Portuguesa Avengers e também tem a equipe do Flamengo, né? O Flamengo trazendo aí pelo primeiro ano a sua equipe feminina de volta, né? A disputa. Então, desse primeiro jogo é isso, acho que a gente acaba não tendo muitas informações para falar, mas para quem quiser acompanhar, o jogo vai ser transmitido, né? Então vai dar para ver ao vivo, para a galera do Paraná, vai para o estádio assistir o jogo, é muito bom, a gente tem que prestigiar também as meninas que este ano já deram um show, né, com a seleção brasileira, ganhando da seleção americana lá no Unit Bowl. Então é mais uma oportunidade de ver as mulheres jogando também no equipado, né? Então, para quem não quiser perder, para quem quiser conferir, vai ter a transmissão e também para quem estiver lá, vai assistir o jogo ao vivo. Vamos começar agora a falar dos outros jogos que a gente tem também. Primeiro, vamos falar do jogo que não vai acontecer, né? O jogo entre Cuiabá Arsenal e Sorriso Hornets, ele foi adiado, né? O jogo, se eu não me engano, ia acontecer no sábado, mas ele foi adiado para a semana que vem, né? Aparentemente teve ali um problema com o campo onde o jogo ia acontecer, infelizmente a gente sabe o que acontece, né? Então esse jogo ele foi adiado, mas ele já tem uma nova data, vai acontecer na semana que vem. Então aí, acho que as equipes acabam sentindo menos o impacto do que se o jogo fosse adiado para daqui um mês ou dois. Então as equipes aí continuam com foco para essa partida. E eu já até falei, né, as anotações aqui estão feitas, a menos que a gente tenha ali alguma contratação, algum anúncio de última hora, o pré-jogo das equipes já estava montado. Então o único jogo da BFA que a gente vai ter esse final de semana é um jogo válido pela Conferência Nordeste, né? A gente vai ter o jogo entre Caucaia-Sabes e Parnamirim Scorpions, né? O Parnamirim Scorpions que jogou na semana passada contra o Recife Mariners em casa, né? Mas esse jogo originalmente era para ter sido na primeira semana, né? Que foi adiado para a semana passada, então por isso que a equipe vai ter aí esses dois jogos na sequência, né? Mas jogou em casa, agora está viajando, então teoricamente também é uma mudança que talvez a equipe sinta um pouco menos, mas tem um aspecto de você não conseguir ter aquela semana de treinamentos, estudo e tudo mais para esse jogo especificamente, né? Então a equipe aí vai encarar esse Caucaia-Sabres com esse probleminha, não teve ali tempo talvez de treinar no campo para fazer alguns ajustes, né? Mas falando do jogo, né? Vamos falar do time da casa primeiro, a equipe do Sabres, que perdeu na estreia por 20-0 para o Ferza, né? É uma equipe que desde a Copa Nordeste eu falo e continuo martelando sobre cuidado com as faltas, tem que reduzir as faltas, é um jogo muito faltoso esse jogo que o Caucaia-Sabres faz, foi punido com pontos até contra o Ferza, né? Umas faltas ali que deram condições para a equipe
do Petroleiros pontuar com field goal. Então a equipe precisa reduzir isso bastante se quiser ganhar jogos nessa BFA. Um outro aspecto que eu gostei, né? A equipe no começo do jogo contra o Ferza teve algumas boas corridas pelo meio e não conseguiu manter. Então de repente tentar ritmar mais esse estilo de corrida, de repente usar mais o Prince também como um fator terrestre. Teve algumas situações ali que ele foi tentar correr em situações de passe e acabou não produzindo muito, mas era no improviso. Então de repente se você conseguir desenhar e alinhar algumas corridas do seu quarterback, você pode tirar um pouco dele disso também. O Prince tem o aspecto do atleticismo, né, para você conseguir produzir um pouco mais, e pode ser uma escapatória também, dependendo de como o front se alinhar e tudo mais acontecer. A gente também, falei bastante também no primeiro jogo, né, o Prince e os seus recebedores não estavam num dia bom, né, então ver se a equipe consegue reduzir os drops, né, que a gente teve no primeiro jogo. Tivemos vários drops da equipe dos Sabres, que custaram ali momentos bons em campanhas, que poderiam ter mantido o ataque em campo, que poderiam ter ajudado a equipe a pontuar. Então a equipe, para conseguir seus primeiros pontos na BFA, mais uma vez falei de faltas, agora fala também, se quer vencer, se quer pontuar na BFA, vai ter que dar uma limpada boa nisso tudo. E para fechar, né, uma equipe que tem que se atentar aos detalhes de special team, né, como a equipe sofreu pontos de special team, tem que tomar alguns cuidadinhos. E da defesa, sendo bem sincero, eu acho que é tomar alguns cuidados, porque vai encarar um quarterback novamente que tem potencial para estragar com as pernas, né, então, que é o Mariota. Então até atenção com isso, porque acabou sofrendo um pouco contra o Ferza, mas foi uma defesa que no geral jogou bem, teve 2 interceptações, vai encarar uma equipe aí que vem de um jogo muito físico, então vai ser um duelo interessante aí para esse front defensivo da equipe dos Sabres. Falando da equipe do Scorpions, né? O Scorpions veio de uma partida em que nada do seu ataque deu certo contra o Mariners, né? A verdade é essa. O time teve jardas negativas terrestres, o Mariota não conseguiu se desenvolver, teve que improvisar muitas vezes, até conseguiu conectar alguns passes, mas é um ataque que vai precisar de muito ritmo para esse segundo jogo, e talvez esse seja o problema de você ter os jogos aí numa semana curta, né? Você não tem tanto tempo para ver o pouco que deu certo, o pouco que dá para ajustar e o pouco que você pode fazer de diferente de um jogo para outro numa janela tão curta de tempo. Mas no geral, acho que o ataque tem que melhorar como um todo, obviamente, né? O OL tem que jogar melhor, os receivers tem que jogar melhor, o Mariota vai ter que mostrar mais ritmo também quando tudo conseguir encaixar, de repente usar ele como elemento terrestre, porque é um cara que tem um pouco disso, dessa improvisação de poder sair do pocket para achar uma opção de passe, de repente desenhar algumas corridinhas ali para ele também. A defesa fez um trabalho bom contra o Mariners, tirando o jogo terrestre, onde realmente foi bem punida, né? Foram mais de 180 jardas, se eu não estou enganado. Então, olhar muito para esse aspecto também. Vai encarar uma equipe que ainda está se achando, então de repente, se o Sabres conseguir implementar um ritmo terrestre, pode ser a chave para a equipe de Calcaia. E reduzir as faltas, né? Quem não viu esse jogo contra o Mariners, os Scorpions e Mariners somados tiveram 300 jardas em falta. O Scorpions teve menos, mas acho que foram 110 jardas em falta. Então tem que reduzir muito. É um medo para mim esse jogo acabar sendo um jogo com muitas e muitas faltas. Então vamos torcer para que não seja esse o caso. E eu acho que é mais desse aspecto, né? A defesa também vai ter que ficar ligada, porque vai encarar aí um quarterback norte-americano, que pode de repente improvisar, mas a gente não viu muito sucesso disso contra o Ferza no último jogo, mas a expectativa é de um jogo bom, acho que vai ser um jogo interessante. Acho que são duas equipes ali que ainda precisam de muito ritmo de jogo, né, e vão usar muito desse jogo como parâmetro, como até onde dá para chegar, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Virando a chavinha agora para o Brasileirão da CBFA, né, esse final de semana a gente tem 3 jogos que abrem a D2, né, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação, né, vem aí para o seu segundo ano, né, a D2 ano passado que teve o Juiz de Fora Imperadores como campeão. Esse ano aí volta com mais de 20 times, está bem dividido, o formato mudou esse ano, não vai ser semifinal e final, a gente vai ter 8 equipes que vão passar para os playoffs. Inclusive, lá no canal do Mapa, a gente fez a nossa tier list, a gente falou um pouquinho de todas as equipes, a gente falou também da forma de disputa, e no Instagram do Brasileirão já saiu um boletim semanal com esse que vos fala lá, apresentando. Vai ter toda semana, vai ter pitacos também, já estou dando esse spoiler para quem está vendo antes do post sair oficialmente, vai ter os pitacos do Ornelas a nível nacional, né? Então vamos ver como é que a galera reage, ver se a galera vai curtir, se não vai, espero que curtam porque é bem legal.
Então a gente vai ter aí a abertura da D2 para todo mundo poder acompanhar. Vamos falar então do primeiro jogo, que é Erechim Coroados contra Criciúma Iron Tigers, né? É um jogo que eu tô bem dividido, porque a gente tem um Criciúma Iron Tigers que a gente literalmente não viu nada esse ano, né? A equipe, eu até anotei aqui, ela teve um amistoso contra o Bears Football, né? Que a gente só via alguns posts de Instagram, e foi 19-6 para a equipe do Bears. Então o Iron Tigers só teve um amistoso, que a gente não tem muitas imagens e não conseguiu vencer, então não dá para esperar muita coisa em primeiro momento. Claro, a gente não sabe se a equipe trouxe alguém de um tempo para cá, se esse amistoso foi só gente novata, se foi gente que jogou e tudo mais. Então é uma oportunidade para a gente ver se a Iron Tigers jogar aí pela primeira vez esse ano. Uma equipe que ano passado fez jogos bons, apesar de ter perdido, mas que a gente viu ali algumas coisinhas que tem de positivo, né? Perdeu alguns jogadores também nessa virada do ano, mas é uma equipe aí que vem com uma proposta diferente, né, de jogar. As duas primeiras competições da história do Iron Tigers estão sendo 2 brasileiros, então é uma equipe que está realmente se arriscando e fazendo isso, e vem aí para esse jogo, vai jogar fora de casa contra esse Erechim Coroados, né, que estreia em nacionais também, é o primeiro nacional que a equipe está indo disputar. No estadual, foi uma equipe que teve uma vitória e uma derrota na fase de grupos, foi para a semifinal e perdeu para o Soldiers, né? A única vitória da equipe esse ano foi contra os Chimangos por 3-7, num jogo que foi literalmente decidido em detalhes, né? Eu trouxe aqui algumas anotações do que eu lembro da equipe, né? Fui rever também os últimos 2 jogos do Coroados para a gente poder falar um pouquinho mais. É uma equipe que gosta de passar antes de correr, né? Que é uma coisa que ainda não é normal aqui no FABR, mas eu estou vendo que cada vez mais os times estão tentando implementar esse jogo aéreo em volume maior do que a gente vê a pré-pandemia, vamos dizer assim. Né? Pré-pandemia, a gente tinha alguns times que eram primariamente aéreos, mas a gente não via tanto. Eu acho que agora a gente tem muitos times que querem ser primariamente aéreos, né? Trabalhando conceitos curtos, do que necessariamente trabalhar um jogo terrestre mais pesado. Às vezes dá certo, às vezes não. E uma das coisas que eu coloquei, inclusive nos pitacos, o Coroados precisa ser mais físico, né? 2 coisas que foram importantes na vitória contra o Chimangos. Foi um time que conseguiu fisicamente controlar bem nas trincheiras e foi um time que se ajustou muito ao que foi vendo. Então, quando você encara uma equipe que ainda não jogou, você não tem tape, você não tem tanto material de estudo, esse ajuste durante o jogo vai ser fundamental para que a equipe possa vencer, para que a equipe possa arrancar uma vitória em casa na sua estreia em campeonatos nacionais. E eu acho que desse jogo é isso, né? São 2 equipes que a gente tem que esperar bastante para ver, né? São equipes que estão ali numa situação no grupo A que podem ser equipes que vão para a semifinal, não são favoritos dentro do grupo, né? Lembrando que o campeão de cada grupo avança direto para os playoffs e os 3 melhores segundos colocados, independente de grupo, também vão se classificar. Então a gente não sabe se de repente alguma dessas equipes vai jogar o suficiente dentro do grupo para roubar uma segunda vaga ou de repente ser o campeão, mas é uma oportunidade muito legal da gente ver essas 2 equipes. Não sei se o jogo vai ter transmissão, mas todos os jogos teoricamente têm que ser gravados, né? Em todas as competições, basicamente agora os jogos têm que ser gravados, mas se rolar alguma transmissão, acompanha lá pelo Instagram do Brasileirão. O outro jogo do grupo A tem para mim o que é o favorito, que é o Canoas Bulls, que estreia contra a equipe do Gravataí Spartans, né? As 2 equipes que já se encararam esse ano, né? Esse jogo aconteceu no Campeonato Gaúcho, foi 40-7 para a equipe do Canoas Bulls. O Bulls, que eu tô falando desde o estadual, que para mim, na época a gente não sabia se eles iam jogar algum tipo de BFA, se a D2 ia acontecer, se não ia e tudo mais, mas quando foi anunciado que eles estavam na D2, eu já tinha na minha cabeça que é um time que é candidato a título, na minha opinião. A equipe do Bulls é uma equipe boa, que foi eliminada jogando bem contra o Pumpkins, que perdeu ali, na minha opinião, perdeu o jogo numa situação em que tinha acabado de levar um touchdown e na sequência teve ali um erro mental no special team que a equipe do Pumpkins acabou matando o jogo, mas é uma equipe que tem muito, muito potencial, na minha opinião. Perdeu o Ariel, né, o running back que foi pro Galo, mas a gente viu um pacote aí de quase 20 caras, né, do estadual para cá. Eu vi que tem muitos caras que já jogaram em algum momento no Bulls, então talvez sejam caras que estavam parados ou caras que estavam em outros times, mas assim,
a equipe trouxe 20 caras e trouxe caras que já conhecem o Bulls. Então, de certa forma, isso é bom, porque você já tem muito da cultura implementada com esses caras, já sabe muito a realidade do time, né? O que mudou talvez seja mais fácil de adaptar com esses jogadores que já passaram por lá, né? Mas é uma equipe que, para mim, tem um potencial muito grande no ataque e na defesa. É um time que eu gosto da forma que corre com a bola, eu gosto da forma como o time lida bem com o seu ataque, e eu acho que tem que usar esse Brasileirão também para trabalhar esses momentos em que os jogos estejam parelhos, que você tem que ter alguns cuidados a detalhes, que foi o que faltou contra a equipe do Pumpkins dentro do seu estadual. Mas, na minha opinião, é um candidato ao título, porque tem o famoso conjunto da obra, né? Parece muito bom para essa equipe do Bulls. Para a equipe do Gravataí Spartans, foi uma equipe que foi 0-2, né, no Campeonato Gaúcho, né, jogou 2 jogos, perdeu os 2, estreia em campeonatos nacionais, então é muito bom a gente ver que a gente tem vários estreantes em nacional na D2, acho que é uma forma acessível também para os times poderem ter contato aí com equipes de outros estados, participar aí de torneios de nível nacional pela primeira vez, sem necessariamente ter que jogar contra as maiores potências, né, vamos dizer assim, do Brasil. Você pode jogar contra times que estão ali no mesmo patamar, ou um nível acima, um nível abaixo, e fazer ali uma grande competição. Dessa equipe do Spartans, né, uma equipe que, pelo que eu lembro até do próprio jogo contra o Bulls, é uma equipe que precisa ter mais ritmo, tanto correndo com a bola quanto passando. É uma equipe que eu acho que pode explorar mais situações de passes curtos, tentar colocar a bola na mão dos jogadores mais rápido, não necessariamente tentar só viver de passe longo ou só de conceitos muito longos. Não existe touchdown de 30 pontos, né? Então eu acho que a equipe tem que trabalhar bem o relógio, tem que entender o ritmo e também você tem que fazer valer cada snap que você está em campo. Então se você tem uma campanha de 3 jogadas, 3 passes, que os 3 vão para fora, você não gastou 30 segundos de uma campanha, sua defesa não conseguiu nem descansar e você já está tendo que devolver a bola. Então isso tudo tem que ser levado em consideração quando você está construindo, né, o seu plano de jogo ou o seu plano para o ataque. A defesa, eu acho que é uma defesa que a gente viu pouco, mas não parecia se ajustar. Então a gente viu nas 2 derrotas do estadual um time que era bem passivo ao que acontecia ao jogo, sabe? Não ajustava muito, não tentava mudar o plano talvez inicial que tinha, e eu acho que isso é importante. A gente está imaginando uma coisa, isso não aconteceu, vamos ajustar para isso, vamos tentar fazer algo diferente. E eu acho que esses jogos são bons também para a equipe criar esse conhecimento, criar essa percepção do que ela tem que fazer quando o plano A ou o plano B não funcionam, né? E, mais uma vez, trabalhar relógio. Tá num jogo aí que claramente não é o favorito, na minha opinião, mas que você tem que fazer valer do relógio, você tem que trabalhar bastante, você tem que gastar. Quando você tem um ataque do outro lado é muito bom, ou que é bom, uma das formas de você parar esse ataque é não deixar ele jogar. Então ter campanhas longas, conseguir produzir muito nessas campanhas, você deixa o ataque de fora, o ataque esfria, sua defesa descansa, e tudo, né, gira dentro dessa engrenagem para que o jogo seja bom para o seu time. O jogo acontece domingo, 2h30, o jogo vai ser lá em Canoas, né? Também não sei se vai ter transmissão, mas todas as informações estão na página dos times e na página do Brasileirão. E, para a gente fechar a nossa rodada, temos aí um duelo de paulistas, né? Válido pelo Grupo C, às 2h da tarde no Centro de Treinamento Touchdown, a gente tem Six Spartans e São Bernardo Avengers. Estarei nesse jogo. Vou estar na narração desse jogo, então estreando nos nacionais de 2023 na narração, e é um jogo que eu estou particularmente bem curioso, porque a gente tem um Six Spartans que chega com uma base do que a gente viu na SPFL, e esse para mim era o meu maior medo do Spartans, porque ano passado na D1 foi um time que, quando acabou a SPFL, perdeu o KC, perdeu gente da defesa, a galera foi abandonando, e o time terminou o campeonato ali jogando com menos de 30 jogadores no elenco. E o projeto do Six Spartans agora para esse ano conseguiu segurar todo mundo para esse segundo semestre. Então manteve o Mamão como quarterback, manteve Vitor Hugo Mega como recebedor, manteve o Taylor também, que foi um OL que chegou, que eu acho que é importante, manteve a galera da defesa que chegou e a galera que já estava, e eu acho isso muito, muito bom. E é uma equipe que está pontualmente trazendo alguns reforços, né? Trouxe o JP, running back da equipe de Sorocaba Vipers. Eu acho que tem mais alguns jogadores aí que devem estar vindo também, de repente, para a continuação desse campeonato. E é uma equipe que agora não tem mais o Igor na defesa, então vamos ver o que o Sagaz
tá pensando para os dois lados da bola. Eu acho que oficialmente a equipe não anunciou nenhum coordenador de defesa, mas o Sagaz, como head coach, é um cara que tem que olhar para os dois lados, então talvez já esteja ali trabalhando em ajustes ou trabalhando com alguém dentro dessa comissão. E para mim é uma equipe que também é candidata ao título porque manteve todo mundo. É uma equipe que foi eliminada na SPFL naquele jogo contra o Corinthians, mas que poderia ter ganho aquele jogo. É uma equipe que jogou bem defensivamente. O ataque oscilou bastante, mas também teve bons jogos, teve bons momentos. E você mantém essa melhora mantendo o time. Então você mantém uma mão, você mantém os recebedores, você mantém o corpo de running backs, que perdeu o Fanasca, mas aí você trouxe o JP, que é um cara de características parecidas, né? Um cara pequeno, um cara com velocidade para correr por fora, mais explosão, entrega no jogo aéreo. Claro, cada jogador é um jogador, mas caracteristicamente falando são caras bem parecidos. Você tem o Shake, que é um running back mais pesado, e assim, é um jogo bom. E do outro lado, a gente tem um São Bernardo Avengers que bateu na trave para ir para playoff, mas se tivesse rebaixamento também bateria na trave para cair. Então é um jogo muito interessante. E o São Bernardo Avengers trouxe aí muita gente também, né, pós-SPFL. A gente falou de Tezinho, né, quarterback que veio do Palmeiras, o Luan, jogador de DL que jogou por Palmeiras e Storm. Teve também o Johnny, né, Johnny que é veteranaço, já passou por Corinthians, já passou por Flamengo, já passou pelo Spartans. Ano passado jogou no Spartans e no Flamengo, se eu não estou enganado. Tem aí também outros caras, vieram jogadores do Rio de Janeiro, a equipe trouxe alguns caras de São Paulo, né, o Andy, que era do Monsters, o Axel, que é um corner que eu gosto bastante do Monsters. Então é um time que se reforçou também, né, e aí é o grande questionamento. Eu não sei até onde a gente pode pedir demais de um time que tem uma leva de jogadores novos, né, vamos dizer assim, até onde dá para tirar. Quem será o quarterback? Se já vai ser o Tezinho logo de cara, se vai ser o Cauê, como que fica o Beto nessa situação, porque é uma equipe que dividiu muito essa responsabilidade do quarterback. Então agora você coloca um terceiro cara nesse bolo, um cara que jogava no Palmeiras também, um cara que tem altos e baixos, que tem um potencial muito grande do Tezinho, mas às vezes eu sinto uma falta de ritmo dele também em alguns jogos, e vai encarar uma defesa que é boa, né, na minha opinião. Tem peças boas, tem bons jogadores, então vai ser bem interessante, é um jogo muito parelho. A equipe tem aí dentro do seu ataque caras que podem produzir, a gente tem, só no backfield a gente tem Noé e a gente tem Marco, que são dois caras muito explosivos, que para mim toda vez que tocam na bola podem fazer um touchdown, porque são caras que conseguem ali achar espaços onde não tem. No corpo de recebedores tem caras interessantes também, tem o passe, eu gosto de falar bastante, mas tem caras ali que como um todo podem produzir. Vamos ver se esse jogo aéreo se solta um pouco mais, caso tenha essa mudança na posição de quarterback, e vamos ver como toda essa galera nova, né, ela se encaixa, né? Foi uma defesa que não tem mais o Boca também, né? O Boca saiu, e assim, tem alguns caras bem interessantes que chegaram, né? Mas vamos ver como que a equipe trabalha com essa defesa a partir de agora, né? Então, porque vai encarar um ataque que teoricamente está ficando bom dos dois lados, né? Que está correndo bem e passando bem. Então vai ser uma defesa que vai ter que trabalhar bastante. Que se despediu da SPFL com o JT correndo da forma que quis e Leme controlando bem o jogo. Então é um duelo interessante. Eu acho que o São Bernardo Avengers é um time que tem um potencial gigante, mas eu fico um pouco receoso com tanta mudança que teve de SPFL para agora, né? Apesar de serem mudanças boas, no aspecto de que chegou mais gente do que saiu, ainda são mudanças, né? Então vamos ver como que o time vai conseguir lidar com tudo isso. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que vai vencer cada um dos jogos que eu falei nesse final de semana. Vamos discutir bastante tudo que vai acontecer. Tamo junto e até a próxima!